Então vamos começar a mexer no AutoCAD, e vamos começar de uma forma bem simples. Vamos começar pelos comandos mais básicos de todos, os comandos que vão permitir que a gente comece a fazer nossos desenhos. Então, para começo de conversa, a gente vai tentar reproduzir algumas pranchas previstas pelas normas da BNT, tá bom? Bom, se a gente for parar para pensar como que é uma prancha ela é um retângulo e ela tem a margem, tem o quadro e tudo mais. E tem a legendinha aqui embaixo. Então vamos tentar reproduzir de repente uma folha A4 para começar, para ficar bem tranquilo. Então como que a gente vai fazer isso? Bom, aqui no meu AutoCAD, com a barra de menu superior aberta, eu posso começar fazendo linhas. Então para fazer a nossa primeira linha, eu vou vir aqui em cima e procurar justamente o íconezinho que corresponde ao comando line. Então o primeiro comando que a gente vai ver é o comando de linha. Para você fazer uma linha no AutoCAD é muito fácil. Se você estiver com a parte superior aqui, a aba superior aberta, você pode arrastar o seu mouse até esse comando aqui, ó, de linha, line, em inglês. Se você deixar até seu mouse parado um pouquinho ali, olha o que vai acontecer. Vamos lá, vamos ver se o AutoCAD coopera comigo. Agora ele vai cooperar. Olha só, ele já explica o que é o comando, então ele cria segmentos de linha retos, né? E se eu deixar um pouquinho mais de tempo, ele já mostra aqui como que, basicamente, ele dá um tutorial pra gente de como que a gente faz para utilizar esse comando linha. Então ele fala aqui, ó, clica num ponto, depois clica no outro e vai clicando sucessivamente. Bom, vamos fazer isso aqui então? Eu vou vir aqui no comando linha, cliquei em cima dele, ativei o comando linha, então repara que agora eu estou com o comando ativado. E se eu quiser fazer minha primeira linha, eu vou clicar num ponto qualquer aqui da nossa prancheta virtual. Vou clicar com o botão esquerdo, cliquei. E repara só que agora eu não apertei mais nenhum botão do mouse, tá? Só cliquei uma vez. Mas agora eu estou arrastando o mouse ao longo da nossa prancheta virtual e ele já está meio que definindo qual a linha que eu vou desenhar naquele momento. Então se eu quisesse fazer essa linha aqui, ó, eu poderia agora simplesmente parar meu mouse aqui e clicar de novo com o botão esquerdo para confirmar essa linha. E tá lá, a gente fez nossa primeira linha utilizando o AutoCAD. Se eu apertar o botão espaço agora, vou apertar o botão espaço, ó, apertei, ele saiu do comando de linha. Então tá lá, a gente conseguiu fazer nossa primeira linha utilizando o AutoCAD. Só mais uma coisinha sobre a linha, se você for acessar o comando de linha novamente, vamos lá. Clico uma vez em algum ponto, arrasto o meu mouse para outro ponto, clico novamente. Repare que por padrão o AutoCAD ele deixa o comando linha ativado, então eu posso prosseguir desenhando outros segmentos de linha a partir do final do último que eu desenhei. Então eu quero fazer a linha para cá, quero fazer a linha para cá, simplesmente eu vou clicando e vou fazendo. Tranquilo, né? E aí eu estou contente com as linhas que eu fiz, aperto espaço e assim eu saio do comando. Beleza, isso aqui é uma das coisas que a gente precisa saber sobre o comando linha. Existem mais algumas coisinhas, mais alguns detalhes. Se, por exemplo, eu quiser fazer uma linha com uma medida pré-definida, porque aqui até então eu fiz linhas aleatórias, né, com comprimentos totalmente aleatórios. Como que eu posso resolver então essa questão da linha com comprimento mais bem definido? Bom, vamos lá. Eu vou clicar no botão, num ponto, melhor dizendo, aqui na minha prancheta virtual, qualquer. E agora, digamos que eu queira fazer essa linha com 100 unidades de comprimento. Como que eu faço isso? Como que eu garanto que ela vai ficar com 100 unidades de comprimento? Bom, tá vendo ali que... Bom, deixa eu voltar aqui só para ficar mais claro, apertei um ESC para cancelar o comando. Vou clicar no comando linha, cliquei a primeira vez. Tá vendo que na medida que eu vou manipulando meu mouse, tem uns números que acabam sendo alterados ali no meio da linha, tá vendo? Então aquilo ali corresponde à medida da minha linha. Bom, para fazer esse segmento de linha com 100 de comprimento, eu não vou fazer no olhômetro, né? Eu não vou contar com a precisão do meu desenho de mouse aqui, porque vai ser muito difícil. Ó. Tem umas casas decimais ali que é muito difícil de você acertar. Ao invés disso, eu vou digitar agora no teclado, ó, 100. Digitei 100 e agora eu vou apertar o espaço. E olha só o que aconteceu. Ele desenhou uma linha para mim, deixa eu apertar o espaço de novo só para sair do comando. Ele desenhou uma linha para mim que eu sei que ela tem 100 de comprimento. Se eu utilizar um comandinho chamado DI, né, de distance, se eu digitar aqui no teclado, ó, DI, digitei no teclado DI, do nada, sem apertar em lugar nenhum, só digitei DI e apertar espaço, eu posso medir essa linha aqui, ó, e eu vou ver que ela tem exatamente 100 de comprimento. Então deu certinho. Então é assim que a gente faz linhas com comprimentos precisos e exatos. Clico no primeiro ponto, arrasto o mouse na direção que eu quero que aquela linha se desenvolva. Aqui no caso eu quero que ela fique nesse ângulo aqui, aleatório. A gente já vai ver como que a gente lida com os ângulos. Mas aqui, sei lá, vou deixar aleatoriamente para cá, por exemplo. E aí eu vou digitar 100, vou apertar o espaço e tá lá, tá feito o meu primeiro segmento de linha. Se eu quiser continuar, poderia continuar, né? Eu vou fazer aqui para cá com 200. Então 200, espaço, tá lá.
e aperto espaço novamente para sair. E lembrando, o comandinho básico ali para a gente medir se deu certo, D e espaço. Então, agora a gente consegue medir a linha. E assim como o comando distance, a gente pode acessar ele diretamente aqui pelo comando, né, pelo atalho, digitando DI e apertando espaço, o comando de linha a gente também pode fazer uma linha da mesma forma. Então eu posso aqui, ó, sem as mãos, estar no meu teclado, sem nenhum comando prévio selecionado, eu venho aqui no meu AutoCAD e digito aqui, ó, L e pronto. Digito L e aperto espaço. Tá lá, agora eu estou com um comando de linha acionado. E agora eu posso desenhar minha linha sem ter que obrigatoriamente vir aqui em cima, clicar com o botão em cima desse ícone aqui, para daí poder fazer a linha. Você vai ver que na medida que você pegar fluência no AutoCAD, você vai utilizar cada vez mais os comandos e não vai precisar, não vai depender tanto dessa interface gráfica aqui. Belezinha? Então se a gente quisesse agora desenhar, por exemplo, as bordas, né, de uma folha A4, que depois eventualmente a gente vai fazer a margem e o carimbo, a legenda, como que a gente poderia fazer sabendo utilizar o comando linha? A gente poderia vir aqui então, selecionar o comando linha. Vou selecionar um ponto aleatório qualquer aqui no meu plano. Deixa eu só selecionar o comando linha de fato, né? Eu não selecionei. Vou selecionar aqui, ponto qualquer, aqui. E agora eu daria, por exemplo, a largura e a altura que eu espero para minha folha A4. Bom, segundo as normas, uma folha A4 tem 210 de largura e 297 milímetros de altura. Ou, depende da orientação, mas vai. É isso aí, 297 por 210. Então eu poderia vir aqui, por exemplo, ó, definir meu ponto inicial, vou para a direita. E repare que quando eu vou para a direita, quando eu tento fazer uma linha bem horizontal, ele meio que já gruda aqui na horizontal. Ó. Ele não deixa que eu faça uma linha inclinada que vai ficar meio estranha, né? Por que está acontecendo isso? Porque que eu tô com o meu Polar Tracking aqui ativado. Olha, repara só, se você deixar esse Polar Tracking ativado, ele deixa, quando você chega perto do 0, quando você chega perto do 90, ou perto do 180, ou perto do 270, ele meio que já cola a tua linha ali. Então se eu deixar ativado, ó, ele já está colado. Eu poderia digitar aqui, ó, 210, apertar o espaço. Então eu fiz a base aqui da minha folha 4, agora eu vou para cima, né? Então eu vou digitar aqui 297, agora eu vou vir para a esquerda e vou digitar 210 novamente. Vou apertar espaço e agora eu vou vir para baixo e vou digitar 297 novamente. Tá? Então 210, 297, 210, 297. E está lá a nossa folha 4. Beleza, isso aqui é uma das formas, né? Mas a gente pode fazer melhor. E eu vou ensinar como que a gente pode fazer melhor, ou de uma forma mais fácil, na realidade, agora mesmo. Uma coisa que a gente não costuma depender dela no AutoCAD é justamente esse Polar Tracking aqui que eu falei, né? Então não é muito legal depender dele, porque, enfim, ele até funciona para a gente fazer linhas ortogonais, né, linhas na vertical e na horizontal, mas existe uma forma mais fácil para facilitar a nossa vida nesse caso. Então repara que aqui do lado do Polar Tracking eu tenho esse outro íconezinho que é relacionado ao Ortho Mode. Então se eu ativar o Ortho Mode, a gente vai ver uma mágica acontecer, quer ver só? Bom, eu estou com o meu comando de linha aqui selecionado, estou fazendo linhas aleatórias aqui, ó. E repara só, o momento que eu apertar para ativar o Ortho Mode, o que vai acontecer? Cliquei. Agora, as minhas linhas estão fixas nos eixos X e Y. Ou seja, minhas linhas, todas as linhas que eu for fazer, vão ser ou na horizontal ou na vertical. Porque eu ativei um modo ortogonal. É como se isso aqui fosse a nossa régua paralela na nossa prancheta virtual. Tá? Então a gente vai fazer linhas perpendiculares, né, entre si. Ou no eixo X ou no eixo Y. Então isso aqui é um pouco mais poderoso do que simplesmente deixar o Polar Tracking ativado. Porque o Polar Tracking ativado, se a gente está lidando com linhas ortogonais, às vezes a gente faz um errinho, né? A gente clica errado ali e não fica exatamente ortogonal, e aí já dá chabu no nosso desenho, tá? Então, por isso eu falo que a gente pode fazer melhor, que a gente pode utilizar o Ortho Mode. Então, em vez de usar o Polar Tracking aqui, eu vou por padrão utilizar o Ortho Mode, que é um pouco mais confiável, porque daí eu tenho certeza que o AutoCAD está aprendendo para mim as linhas nos eixos X e Y. E só para falar o atalho do Ortho Mode, para você não ter que ficar clicando aqui toda hora, você pode simplesmente apertar o botão F8. Vou apertar o botão F8, olha o que acontece, ele desativou o Ortho Mode e minha linha automaticamente foi liberada. Então repara só, apertei F8, liguei o Ortho Mode, as minhas linhas estão presas aos eixos X e Y, apertei novamente o F8, desativei o Ortho Mode, agora as minhas linhas podem ficar livremente em qualquer ângulo que eu queira. Belezinha? Então quando a gente faz uma coisa mais ortogonal, recomendo fortemente que você sempre utilize o Ortho Mode. E às vezes aqui nesses vídeos eu vou falar para você, aperta o F8, desaperta o F8. Quando eu estiver falando isso, eu estou me referindo ao Ortho Mode. Eu quero que você ligue ou desligue o Ortho Mode. Então o F8
é o atalho para ligar e desativar e desligar o Ortho Mode, ou você pode, se você quiser, vir aqui e clicar, né, em cima do ícone, ele vai ligar e vai desligar também do mesmo jeito, belezinha? Então, voltando aqui ao nosso desenho, vamos fazer então a nossa prancha, as bordas da nossa folha A4, mas dessa vez utilizando o Ortho Mode. Então, novamente, vamos lá, vou ativar o comando de linha, dessa vez eu vou ser diferente, eu vou utilizar o atalho aqui no teclado, né? Então, eu vou digitar o L, apertei espaço para ligar o linha, vou vir mais ou menos aqui perto da origem, né, do eixo X e Y, se você estiver longe, ele vai estar sempre mostrando aqui no cantinho embaixo, né? Vou clicar num ponto aleatório aqui, cliquei. Agora meu Ortho Mode não está ativado, mas lembra que eu posso ativá-lo apertando F8. Apertei F8, agora ele está ativado. E agora tudo fica muito fácil, né? Eu vou arrastar meu mouse um pouquinho para a direita aqui, vou digitar 210, que é a largura da folha 4. Vou colocar meu mouse para cima, vou digitar 297, que é a altura. Vou novamente trazer meu mouse para a esquerda, digitar 210. E novamente eu vou apertar para baixo aqui 297. Só que repara só, eu poderia digitar 297 aqui, ia dar certo, ia fazer a minha linha, ia fechar meu retângulo, mas uma outra coisa que você já deve ter reparado que está acontecendo, olha só. Quando eu tento começar uma linha, quando eu tento encontrar uma linha, tá vendo só que está aparecendo um retângulozinho verde acontecendo ali? Tá vendo que ele meio que já sugere que eu vou conectar essa linha com a outra? O que será que é isso? Será que a gente pode utilizar isso a nosso favor? A gente pode. Bom, de qualquer forma, antes de eu falar um pouquinho sobre esses quadradinhos verdes que estão aparecendo ali, tá aqui a nossa folha 4 agora desenhada com o Ortho Mode, precisa, tranquila e com essa facilidade que o Ortho Mode nos permite, né, que a gente tenha. Aquele quadradinho verde que estava aparecendo para mim lá antes, assim como outros símbolos verdes que aparecem aqui, se você reparar no desenho, ó, por exemplo, esse triângulo, essa linha de extensão aqui, enfim, outras coisas que acontecem aqui. Isso daqui, esses elementos, esses quadradinhos, esses retângulos, triângulos, são chamados de snaps. Os snaps, eles auxiliam a gente a ter um desenho de maior precisão no AutoCAD. Aonde que eu vejo onde estão esses snaps? Se a gente for aqui na barra inferior, aqui ó, por padrão meus snaps estão ativados, ó, então o snap está ativado. Se eu desativar, cliquei em cima dele, desativei os snaps, e agora tentar, por exemplo, fazer uma linha pegando bem esse vértice aqui da folha, eu vou ter dificuldades, né? Parece que eu cliquei, parece que eu consegui pegar, mas se eu der um zoom aqui, vou ver que não consegui pegar. E aí eu posso dar um zoom infinito aqui, e eu vou ter dificuldades ainda de pegar esse snap certinho, ó. Vai ser difícil, parece que deu certo, mas se a gente começa a dar zoom, a gente vai estar errado. Então os snaps, eles servem para dar maior precisão e ajudar a gente a pegar pontos específicos de um desenho já existente. Então eu vou ativar aqui meus snaps, e repara só que agora que os snaps estão ativos, eu consigo pegar, por exemplo, o vértice aqui com tranquilidade. Ó. Quando eu chego perto do vértice da minha prancha, ele já ativa esse quadrado verde aqui, ele já cola minha mira do mouse ali, e se eu clicar e fazer uma linha a partir dela, eu tenho certeza, eu posso dar um zoom infinito aqui que eu sei que os pontos estão coincidindo, que os pontos são os mesmos. Bom, os snaps, existem várias possibilidades de snap, tá? Se você clicar em cima dessa setinha aqui, você vai ver todos os snaps que existem no AutoCAD. Então existem vários aqui. Tem o endpoint, midpoint, center, geometric center, node, quadrante, intersecção, extensão, perpendicular, tangente, enfim. Tem vários aqui. Por padrão, quais que eu gosto de deixar ativado? Eu gosto de deixar ativado de centro, que isso aqui vai ser bem útil quando a gente tiver que achar, por exemplo, o centro de um círculo, né? Imagina só, a gente tem um círculo lá, a gente quer achar o centro desse círculo. Com o snap ativado, olha, é bem facinho. Eu passo mais ou menos perto do centro e ele já mostra pra mim. Se eu não tivesse isso aqui ativado, seria bem mais difícil. Enfim, tem várias coisas que estão acontecendo aqui. Na medida do curso a gente vai vendo. Midpoint, por exemplo, eu quero achar a metade dessa linha aqui, o ponto onde é a metade. Se os snaps não estão ativados, eu tenho dificuldade, né? Onde será que é? Será que é aqui assim? Não sei. Se eu clicar aqui para ativar os snaps, e ele estiver de fato selecionado aqui, ó, ele está ativado, se ele não tivesse ativado eu não ia conseguir achar do mesmo jeito. Eu ia ter dificuldade de achar do mesmo jeito, ó, não consigo. Agora, como ele está ativado aqui, deixa eu ativar. Então eu consigo achar bem facilmente um midpoint, né? A metade dessa linha aqui, por exemplo. Consegui achar sem muitos problemas. Outros snaps que eu gosto aqui. Geometric Center pode ser legal que você deixe ativado, eu vou deixar. Essa aqui é uma situação bem específica. Node relacionado a pontos, esse aqui eu não deixo ativado normalmente, então não precisa deixar. Quadrante é bem legal, ó, quer ver só? Que, por exemplo, se a gente tiver um círculo, eu quero achar os quadrantes, né? O quadrante aqui correspondente ao ângulo 0 grau, aqui é o 90, aqui é o 180, aqui é o 270. Como que eu faço isso? Se eu deixar aqui ativado, então, os quadrantes, olha só o que vai acontecer.
Então eu quero achar o quadrante, ó, eu já mostro aqui pra mim. Se eu deixar o mouse parado em cima, ele já mostra que aqui é um quadrante, aqui vai ser um outro quadrante, aqui vai ser um outro quadrante, aqui vai ser um outro quadrante. Então ele facilita a nossa vida quando a gente está lidando com formas mais complexas como o círculo. A gente não chegou lá ainda, mas só te avisando já o porquê desses snaps, né? Então tem uma série de snaps aí que a gente costuma utilizar. Então eu recomendo para você deixar ativado endpoint, midpoint, center, centro geométrico, quadrante, intersecção deixa ativado, extensão deixa ativado, perpendicular ativa, tangente ativa também. Tangente é bem legal, deixa eu mostrar a tangente aqui rapidinho. Se você quer achar uma tangente, né, dessa linha, por exemplo, que a gente fez aqui, em relação a essa circunferência, ó, ele já mostra para mim bem facinho ali, né? Se eu tivesse que achar a tangente sem isso daqui, eu ia ter que fazer todas as construções geométricas que permitiriam que eu achasse essa tangente. Então, o snap de tangente ajuda bastante a gente nesse sentido. Então também deixa o snap de tangente ativo no seu AutoCAD. Bom, da forma que a gente fez até agora, até o momento, nós já conseguimos então fazer as bordas de uma folha A4. Beleza, mas as bordas não são suficientes, porque a gente precisa fazer as margens internas também. Né? Porque a folha de desenho técnico, a norma prevê que a gente tenha perdão, perdão de novo. A gente tem margens aqui dentro, né, acontecendo. Bom, como que a gente vai fazer isso daí? A gente vai ver um conceito, né, um comando novo aqui, que é o famoso e bastante utilizado offset. Então vamos descobrir um pouquinho mais sobre esse comando offset. O comando offset ele funciona de uma forma bem legal. Digamos que eu tenho uma linha aqui, vou fazer ela inclinada de propósito, e eu quero fazer uma linha igualzinha a essa linha aqui, só que paralela, deslocada a uma distância da linha original. Como que eu poderia fazer isso? Graças ao comando offset. Então o comando offset, caso você não saiba onde ele fica aqui em cima. Então se eu clicar em cima dele e deixar o mouse parado, inclusive, ele já vai mostrar o que está acontecendo, né? Offset creates concentric, deixa eu só deixar aqui certinho, vamos esperar um pouquinho, tá. Creates concentric circles, parallel lines, parallel curves. O que ele vai fazer? Ele vai fazer linhas perpendiculares, é isso que ele vai fazer, paralelas quer dizer, né? Então vamos ver isso aqui na prática. Cliquei aqui em cima do comando offset, ele vai pedir para mim, para eu informar para ele qual que é a distância que eu quero fazer essa linha paralela, né? Por exemplo, eu quero fazer uma linha paralela em relação a essa daqui, qual que é a distância que eu quero? Digamos que eu quisesse, sei lá, 100 de distância. Vou apertar o espaço. Agora ele vai pedir para eu selecionar qual objeto que eu quero dar offset. Pode ser esse daqui, né? Cliquei em cima dele. E agora, se eu arrasto meu mouse para a direita sem apertar nada, ó, ele já sugere onde vai ficar a linha offsetada, né, deslocada aqui para a direita. Se eu arrasto para a esquerda, ele já vai sugerir para mim onde que ela vai ficar deslocada 100 para a esquerda. Então eu quero para a direita. Beleza, estou contente com a direita. E agora eu clico em qualquer lugar aqui, ó. Vou clicar com o mouse aqui em cima, por exemplo, cliquei, ele já fez. E a coisa legal do offset é que ele não serve só para linhas, né? Ele serve como o próprio... Ele já tinha indicado pra gente aqui, ó, quando a gente deixava o mouse parado em cima. Ele serve também para círculos e para linhas curvas, né? Então se eu tivesse, por exemplo, um círculo aqui, eu poderia fazer o offset desse círculo. Então eu viria aqui no offset, digitaria a distância que eu quero, por exemplo 10, e aí eu conseguiria fazer um alvo, né? Que ele poderia desenhar um alvo, por exemplo, uma coisa assim, ó. Posso fazer várias vezes aqui o offset. Ah, repara só uma coisa que eu estou fazendo aqui que eu não te expliquei ainda não. Eu vou fazer um exemplo bem legalzinho aqui pra gente ver. Tem essa linha aqui, quero dar offset nela. Venho aqui, clico no offset, digito a distância, por exemplo, sei lá, 15, aperto espaço, clico na linha que eu quero usar como referência, arrasto o mouse para o lugar que eu quero fazer esse offset, vai ser para a direita ou para a esquerda, aqui vai ser para a esquerda, por exemplo, clico em cima em qualquer ponto aqui, tá feito. Tá. Repara que o comando continua ativo, né? Repara que eu posso continuar dando offsets aqui, ó. Tá? Então, para eu cancelar o comando, tem que apertar espaço. Então, essa é uma coisa que eu não tinha explicado antes. Então, o offset por padrão ele deixa ativo. Depois que você faz o offset uma vez, ele deixa ativo, você pode continuar dando offset, né? E aí, se você quiser realmente sair daquele comando, não continuar dando aquele offset, você quer fazer uma vez só, aperta espaço só para finalizar. E daí tá tranquilo. E antes só da gente finalizar essa parte de explicação sobre o offset, eu queria só comentar com você qual que é o atalho do offset, né? Então, o offset, quando você pegar mais fluência no AutoCAD, você não vai ter que clicar aqui em cima para fazer o offset, né? Você não vai vir aqui toda hora e fazer o offset. Você pode simplesmente digitar no seu teclado a palavra O e apertar espaço. E já está ativado o offset. Só que lembra que daí a primeira coisa que você tem que fazer para conseguir dar um offset é digitar a distância que você quer, né? Então, digamos, eu quero 40 aqui. Pronto, agora eu posso selecionar a linha que eu quero dar offset e começar a fazer offsets até não poder mais. Então, voltando aqui para o nosso desenho, a gente pode usar o offset para fazer as margens, né? Então, vamos fazer isso.
Bom, como a gente viu, se a gente digitar O, ou se a gente clicar aqui em cima, a gente ativa o comando de offset. Então eu vou clicar aqui em cima. Bom, as margens que eu quero para minha prancha são todas de 10, do topo, embaixo e aqui na esquerda, na direita, perdão. E aqui na esquerda eu quero que ela tenha 20, né? Bom, vamos começar pelo 10, então. Vou digitar aqui 10, beleza. Pronto, agora eu vou dar 10, clico aqui nessa linha de referência do topo, clico em cima dela, arrasto o mouse para baixo, confirmo. Então já tem 10 aqui de offset entre essas linhas. Clico aqui na linha da direita, arrasto para a esquerda, porque eu quero que essa margem seja para dentro, né? Clico de novo, já tenho uma margem de 10 aqui na direita. Aqui embaixo a mesma coisa, clico em cima, arrasto meu mouse na direção que eu quero dar offset, confirmo, que ele já está com a medida padrão definida ali. Beleza, e agora eu quero fazer essa linha aqui da esquerda, né? Essa margem da esquerda. Só que ela está com o padrão, com uma distância definida como 10, e eu quero mudar. Então eu vou sair desse comando de offset, vou apertar um espaço para sair, e agora eu vou ativar ele de novo. Só que dessa vez eu vou ativar ele pelo teclado, então eu vou digitar aqui vou apertar o espaço, vou digitar a distância que eu quero aqui, que agora vai ser 20. Então eu digito 20, aperto espaço para confirmar. E agora eu clico em cima, arrasto meu mouse para a direita, confirmo e tá lá. Tá feita as margens da nossa prancha A4. Olha só que legal que tá ficando. Bom, dando prosseguimento aqui ao nosso desenho, repara só que a gente fez as margens, né? A gente definiu as margens, a gente já tem o quadro aqui interno definido também, mas a gente tem linhas que estão sobrando aqui, ó. Tem arestas que precisam ser aparadas, olha só. Como que a gente faz para parar as arestas? Será que existe um comando aparar no AutoCAD? Existe sim. E a gente vai ver como que a gente utiliza ele. O comando aparar no AutoCAD ele é conhecido pelo comando trim, né? Trim em inglês seria o aparar. Como que funciona o aparar? Vou fazer um exemplo aqui bem simples para a gente entender melhor. Então eu tenho essas duas linhas se cruzando aqui. E digamos que eu quisesse eliminar esse segmento aqui e esse segmento aqui. Como que eu poderia fazer? Bom, para utilizar o comando aparar tem que fazer o seguinte. Pelo menos, primeira coisa, vou selecionar as linhas envolvidas no aparamento, no processo de aparar, de aparação, né? Aparamento, aparação, não sei certinho qual que é agora. Estou inventando palavras aqui, enfim. Vou selecionar as duas linhas. E, para fazer o aparar, eu tenho que achar aqui onde que ele está. Então, se a gente deixar o mouse aqui em cima, ó, aqui do lado desse lapisinho, tem um comandinho chamado trim. E é justamente esse comando que a gente vai usar para aparar as arestas, tá? Então eu vou clicar em cima dele, cliquei. Bom, depois que eu tinha selecionado as linhas, né? Cliquei. E olha só, agora quando eu passo o mouse em cima das linhas, ele já sugere para mim que aquela linha que eu estou passando o mouse em cima vai ser deletada se eu confirmar o comando. E isso é o aparar. Então eu vou clicar aqui em cima, ó, cliquei, sumiu a linha que estava ali. Vou clicar aqui em cima, passei o mouse em cima, beleza, vou confirmar, vou clicar. Cliquei, sumiu a linha ali. Estou contente com os trims que eu dei, aperto espaço que eu saio do comando, tá? Então o trim funciona assim, você seleciona ele, só que antes de selecionar ele, é importante sempre que você selecione as linhas que estão envolvidas no processo de aparagem, tá? O que você quer aparar? Eu quero aparar, por exemplo, essa linha, com essa linha, com essa linha aqui. Eu quero aparar para ficar só esse triângulo aqui, ó. Então, antes de tudo, seleciona todas as linhas envolvidas. Agora sim a gente pode dar o trim. Então a gente pode vir aqui, clicar, ou a gente pode utilizar o atalho do teclado, digitando TR, apertando espaço, e a gente pode aparar as arestas que a gente não quer. Então a gente não quer essa, a gente não quer essa daqui, essa, nem essa e nem essa. Estamos contentes com o resultado, apertamos espaço, e assim saímos do comando, e assim a gente tem o nosso desenho aparado corretamente. Antes da gente finalizar esse tutorial, eu só queria mostrar para você mais algumas possibilidades que o comando de linha nos oferece. Então, digamos que eu quisesse fazer uma linha inclinada, eu poderia tentar fazer na mão aqui, um ângulo de 30 graus, por exemplo. Quero fazer uma linha com 30 graus de inclinação. Bom, eu posso olhar aquele ângulo de referência ali, mas saiba que não vai estar preciso isso daqui, tá? Esse ângulo não está muito preciso, vai ter algum erro acontecendo ali por trás. Eu posso provar isso para você, quer ver só? Digamos que eu tenha... Vou fazer um quadrado aqui rapidamente. Só deixa eu ativar F8. Então vou fazer um quadrado de 100 por 100 por 100 por 100. Tá aqui meu quadrado. Então digamos que eu quisesse fazer uma linha com 45 graus de inclinação para cá. Ó. Eu teria que bater certinho nesse vértice aqui, né? Concorda comigo? Então eu vou fazer 45 graus, vou até passar aqui, ó. Vou seguir mais ou menos o que está escrito ali. 45 graus. Deveria estar certinho, né? E não tá. Então tem uma certa... Quando você faz na mão, na louca, digamos assim, você não tem essa precisão. Como que você vai fazer uma linha de 45 graus com precisão?
Você vem aqui, clica na linha, clica no ponto inicial, graças aos snaps aqui eu consegui clicar certinho no vértice. Eu poderia usar o snap aqui também para fazer, daria certo, né, tranquilo. Deixa eu dar um Ctrl Z desfaz um comando anterior, tá? Que nem no Word, assim, bem tranquilo. Bom, então eu vou clicar aqui. E aí para fazer uma inclinação, um ângulo certinho, eu venho aqui e digito o seguinte, ó. Antes de digitar a distância, eu digito o sinal de menor que, e aqui eu coloco o ângulo que eu quero, 45 graus, por exemplo, aperto espaço. Agora ele prendeu como se fosse um esquadro ali a 45 graus de inclinação. E é sempre em relação aqui a esse eixo X, né? Então aqui seria o ângulo 0, aqui 45, aqui 90, aqui 180, aqui 270 e assim por diante. Então começa aqui no sentido anti-horário, aqui é o 0. E aí eu poderia clicar aqui no ponto fora e agora eu poderia só dar uma parada, né? Lembra da parar? Eu vou parar aqui, ó. Tá feito minha linha inclinada certinho. E digamos que eu quisesse fazer uma linha inclinada, mas com uma distância definida também. Como que eu faria isso? Selecionaria o comando de linha, clico no ponto inicial, vou digitar aqui o seguinte, arroba, o comprimento que eu quero, então eu quero uma linha de 100 de comprimento, com o ângulo então menor que um ângulo de 30 graus. E aperto espaço e tá lá. Ele fez uma linha com 100 de comprimento e com uma inclinação precisa de 30 graus. Então são algumas dicas rápidas que a gente pode utilizar aí para fazer linhas com mais precisão. Digamos que eu quisesse começar minha linha no ponto exato do plano cartesiano que a gente tem aqui, porque esse aqui é um plano cartesiano. Repara só que aqui tem o eixo x, o y, e aqui é o ponto 0, coordenada 0 e 0. Como é que eu poderia fazer isso? Venho no comando de linha. Antes de digitar qualquer coisa, de clicar em qualquer ponto, eu digito aqui, ó, 0,0 e aperto espaço. E ele pegou certinho o ponto, a coordenada 0 e 0 do plano cartesiano. E eu poderia começar a desenhar a partir dali, né? Eu quero, sei lá, que minha folha seja 210 para cá, para a direita, 297 para cá, para cima, 210 aqui para esquerda, 297 para baixo, né? Novamente. Estou contente. Eu poderia selecionar tudo isso daqui, usar lá o nosso comandinho de offset, tá a 10 de distância, colocar aqui, passo para cá, passo para cá, passo para cá. Novamente offset, aqui de 20 de distância, passo para cá. Selecionou tudo, dou um trim, TR. Olha só que rápido que a gente pode fazer as coisas depois que a gente pega um pouquinho de fluência no AutoCAD. E tá lá, a gente fez toda aquela prancha A4 que a gente tinha feito lá em cima solta, né, sem referência nenhuma, sem tá começando em ponto exato nenhum. Aqui embaixo agora, tá bom? Eu vou até deletar aquela folha que a gente fez antes, mas você pode manter também, não tem crise não. Então, só para você saber possibilidades que o comando de linha nos oferece. Então se a gente vier aqui em cima, ó, tem o line e do lado tem o polyline. O que é o polyline? Vamos clicar em cima dele e vamos desenhar aqui para ver. A princípio parece que é uma linha normal, né? Então clico no ponto qualquer, clico no outro, ele faz a linha, se eu quiser posso continuar fazendo a linha, beleza. Vou fechar aqui. Bom, parece igual, né? Será que tem diferença? Tem. O line e o polyline tem umas pequenas diferenças. Uma pequena diferença na realidade, né? Eu já vou explicar qual que é. Então eu vou fazer o seguinte, vou fazer um quadrado aqui utilizando o line, cliquei no line, vou fazer um quadrado de 100 por 100 por 100, 100 por 100 por 100 por 100. Então esse quadrado aqui eu fiz utilizando o line, e agora eu vou utilizar o polyline, que aparentemente é igual. Vou fazer um outro quadrado aqui, também de 100 por 100 por 100. 100 por 100 por 100 por 100. Qual que é a diferença desses dois? A diferença é o seguinte, o polyline, ele cria uma linha que os segmentos de reta que compõem ela são todos unidos, ó. Então se eu passo o mouse na lateral aqui, ele já sugere para mim que ele vai selecionar todo o quadrado que eu fiz. E de fato, se eu clicar aqui em cima dessa linha lateral, ele seleciona todo o quadrado que eu acabei de fazer utilizando a polyline. A linha normal, o line, não acontece isso. Então se eu passo o mouse aqui na lateral, ele só vai selecionar aquela linha, aquele segmento que eu estou passando o mouse em cima. Tá? Então essa é a diferença do polyline e do line. Então no polyline, se eu seleciono uma partezinha, ele já pega toda a polyline, é por isso que a polyline é polylinhas, muitas linhas juntas, agrupadas num elemento único, e o line são linhas separadas, totalmente individualizadas. Isso não quer dizer que eu não poderia transformar uma polyline que eu fiz em linhas, né? Não poderia explodir isso daqui. Eu posso explodir. Eu posso utilizar o comando explode, eu posso digitar aqui, ó, X, e apertar espaço, que ele vai explodir, ou eu poderia vir simplesmente, deixa eu dar um ESC aqui, selecionar a minha polyline e vir aqui, ó, explode, clicar em cima, ele já segmentou a minha linha, né, a minha polyline em várias linhas. Então essa é a diferença básica entre line e
Então, voltando aqui no desenho, vamos fazer então a folha A0, que ela tem, só lembrando aqui, vamos lá, com polyline, né? Selecionei polyline. Eu posso utilizar o atalho, né? PL, espaço, né? Para fazer a polyline. Então, vou fazer, ó, vamos começar ela aqui, ó. Vou arrastar para a direita com F8 ativado, vou digitar aqui 1189, dá um espaço, uma folha bem grande, né? Venho aqui para cima, vou digitar aqui 841, que é a altura da folha A0. Vou voltar aqui de novo, 1189. E vou finalizar aqui com o snap, eu não vou nem medir certinho, porque eu sei que o snap vai me dar a segurança que eu preciso. E olha só, agora a gente tem uma polyline definindo a borda da folha 0. E olha só que legal, se a gente for dar um offset agora, isso daqui, com 10 de distância, ele já dá offset em todas as linhas, eu não preciso ir uma por uma. Então vem aqui, fiz offset de 10 total. Só que daí dá um BOzinho aqui, um probleminha, que essa margem esquerda ela é sempre 20, né? Então eu vou ter que fazer o seguinte. Tem várias formas de resolver isso daqui. Eu poderia pegar, por exemplo, fazer uma linha aqui, desenhar uma linha em cima dessa linha interna da margem. Fiz ela não dá pra ver, mas ela tá ali, ó. E agora eu poderia dar um offset aqui de 10, né? Então vou selecionar 10, é a distância que eu quero mesmo. Clico em cima da linha aqui, arrasto pra direita, tá lá. Tá feito. Aí eu poderia deletar aquela linha de referência que eu fiz. E agora eu poderia selecionar todas as linhas envolvidas e aparar, né? Trim. Então vem aqui, apara aqui, apara aqui, apara aqui. E tá lá, aperta espaço. Tem formas mais fáceis de fazer? Tem. A gente vai ver mais pra frente alguns outros comandos que facilitariam um pouco os processos aqui da gente fazer isso, mas é uma possibilidade. Isso que é legal do AutoCAD. O AutoCAD não tem um jeito certo. Tem várias formas que você pode utilizar para chegar no mesmo resultado. Então isso é uma coisa bem bacana desse software que é bem poderoso.